A volta ao feminino é quando a gente começa a respeitar a dor sem precisar dar nome. É quando a gente vivencia a nossa própria dor. É quando a gente aceita a nossa impotência, o não dar conta, o do eu sim. Aceita a impotência dos nossos relacionamentos, o não conseguir salvar o outro, o não ser a prioridade para o outro. Aceita a nossa fragilidade, deixando de passar por cima da dor do corpo. Aceita essa falta eterna que nos move e não tem nome. Isso vai com a gente por muito tempo. O quanto é que a gente consegue sustentar a paz, a nossa alegria, a nossa confiança, mesmo dentro desse vazio que não tem nome e que a gente busca. É quando a gente aceita a nossa escuridão. É quando a gente aceita também a nossa interdependência. Quando você já sabe que necessita do outro, que precisa do vínculo. Foi a tua criança que precisou dizer que não doeu, que não verbalizou. E foi passando por cima sim. E talvez no seu sistema você recebeu a informação de que não dependa de homens, não faça isso. E o que é que a gente está fazendo hoje? Não permitindo receber de um parceiro. Então, é quando a gente aceita a nossa interdependência. É quando a gente já sabe que necessita do vínculo, que não dá para se isolar do mundo. É quando a gente assume a necessidade de vínculo. É quando começa a trabalhar a separação da mãe. Então, quando a gente começa a acessar a boazinha, a salvadora, a nossa lealdade, a gente começa esse processo de separação da mãe. Se a gente for olhar para os contos de fada, em que momento que parece esse momento de separação, né? De a bruxa, a mãe normalmente do conto de fada, ela morre e aí vem a madrasta, ou a pessoa está órfã. O que é essa ausência, essa informação? É a transformação da mãe boa para a mãe má, que é onde você vai enxergar de verdade também as suas próprias dores. Tá? Então é nesse momento que a gente começa a trabalhar a separação da mãe. A gente se separa do feminino, mas depois a gente vai voltar para o feminino, tá? Quando a volta para a mãe admite a importância dessa mãe na nossa jornada. Então, assim, quando a gente consegue observar que tudo que nos constitui hoje tem a ver com essa mãe que às vezes a gente colocou num lado de pouca importância. É quando a gente tem coragem de dizer que doeu sim, que eu me comparei sim com meu irmão, que eu coloquei várias coisas para me proteger dessa relação, tá? É quando a gente admite o desamparo, a falta que fez do colo, que é uma parte que talvez você ainda espera, por isso não está avançando, por isso não está fazendo sucesso, por isso ainda está se vingando, às vezes precisando do dinheiro dos pais ou tendo que voltar para a casa dos pais. E aí a gente se depara com um choque. A gente se depara com um choque de ver a mãe como uma mulher, tá? E o ver a mãe, mulher, que existe também dentro da gente, é quando a gente começa a enxergar a inveja, talvez, da nossa mãe, o medo, o pânico da nossa mãe, a comparação, a cobiça, a ira da nossa mãe, quando a gente consegue separar aquele lugar imaculado que a gente colocou. E para a criança, o que é que acontece? Por que a gente começa a se automutilar? Porque a gente não teve a possibilidade de elaborar. E é um absurdo você não gostar da mãe, sentir estas sensações pela mãe. E aí você faz o quê? Mutila o seu próprio corpo, que é feminino. Seja com comida, seja com relações abusivas, seja gastando dinheiro sem fim, seja machucando o seu corpo, passando por cima das vozes femininas que o teu corpo traz. Então, a volta para o feminino é escolher voltar para esse lugar, é escolher nutrir a relação com a mãe fora das questões da mulher. Será que a gente consegue separar as questões da mulher que te machucaram com o poder da energia da mãe que te deu a vida,
quanto é que a gente consegue passar por cima desse lugar e olhar para essa relação que na verdade são as suas raízes, é se olhar no espelho também, tá? E aí sim, a coragem para reconhecer a mãe em mim. Eu vejo essa dor em mim, eu sinto em mim. Quando eu aceito essa dor, a falta, a vulnerabilidade, chegamos na etapa da consciência do corpo, que é isso que a gente veio fazer aqui. Essa enxaqueca que eu finjo que não tá aí, a angústia que toda hora aperta o meu coração, a dor crônica no meu braço que eu finjo que eu não tô vendo e tomo mais um remédio, o peso nas minhas costas que remete à sombra feminina ancestral. O que é que você carrega aí como peso nas suas costas que você finge não ver? Tem gente que carrega morte, tem gente que carrega suicídio, tem gente que carrega abandono, tem gente que carrega falência, tem gente que carrega briga. Então, assim, o que é que tem aí no peso das suas costas? Quando a gente tem coragem de verdade, que é isso que vocês estão fazendo aqui, de mergulhar profundo e deixar sentir, a gente vai ter possibilidade de virar essa página e poder ter um corpo. Essa é a fase de volta ao feminino. É o corpo e não mais esse corpo como arma, né? Esse corpo como um lugar de conexão e expressão. Não mais de controle, não mais de sedução, não mais como arma mesmo, mas num lugar onde a gente se conecta com o outro. Tá? E aí é importante a gente saber qual é a temática desse peso, porque são essas vozes que vão ficar zunindo no seu ouvido quando você for fazer o movimento. São essas vozes que ficam ali, se você vai apresentar o seu projeto, se as pessoas vão rir, se as pessoas vão julgar, se você vai sair para fazer o seu trabalho e o teu marido vai ficar sozinho, ele pode te trair, você não pode viajar. Qual é a voz desta sombra que as nossas ancestrais estão aqui trazendo essa informação para nós? Olha, não confia em homem, olha, não dependa. Tem uma informação ancestral aí nas suas costas. Quando a gente tem coragem de verdade de olhar profundamente para essas informações, a gente começa a ter um corpo. Tá? E antes a gente tinha o corpo como arma, então sexo, poder, sedução, o corpo a serviço da mente. Então nessa etapa o que é que a gente faz? A gente quer moldar o corpo, a gente não aceita o corpo, a mente tem uma idealização, então ela quer obrigar o corpo a fazer esse movimento. Então nessa etapa muitas vezes a gente está usando o nosso corpo como arma. Quantas vezes eu já fui nessa época no mercado financeiro, aonde eu tinha que treinar, que eu queria ter músculo, é um lugar para mostrar que todo mundo riu de mim e agora o meu corpo é incrível, não importa se eu vou tomar algo que vai me fazer mal, não importa se hoje eu não estou aguentando. Esse é um lugar do corpo como arma. Você pode estar numa outra etapa também, e aí você identifica até para você saber que em estado de consciência você está. Se você está usando o corpo nesse lugar a serviço da mente, ou se você também está usando o corpo a serviço do outro, num lugar maternal. Nesse lugar, pode ser quando ser mãe, pode ser como você age no seu trabalho, pode ser nas relações. Então, meu corpo só serve de nutrição para o outro, seja amamentando, trabalhando, servindo, limpando a casa, fazendo alguma ajuda, algum trabalho. A gente pode também estar só nessa etapa. Então, a questão é que não é que eu vou deixar de servir, mas será que durante esse processo tem a parte em que eu me sirvo? Ou na hora que eu vou fazer esse movimento, eu deixo aquela aula que eu disse para lá, eu não consigo sustentar uma prática, um hobby quando é para mim, mas se eu estiver apaixonada, aí eu vou para academia todos os dias. Então, olha a utilização da minha energia. Será que eu estou fazendo esse processo por mim, por satisfação, ou continuo usando o meu corpo como arma, tá?